o Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas. Leiam sempre o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 22. Da mediunidade nos animais. Os animais podem ser médiuns? Frequentemente se tem proposto essa questão e certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado motivo a aceitá-la são os notáveis indícios de inteligência de alguns pássaros educados pelo homem, que parecem adivinhar o pensamento e chegam a tirar de um maço de cartas as que correspondem exatamente ao pedido feito. Observamos essas experiências com especial cuidado, e o que mais admiramos foi a arte que se teve de se desenvolver para a instrução desses pássaros. Não se pode negar que eles possuem uma certa dose de inteligência relativa, mas devemos convir que, na circunstância aludida, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque ninguém se pode vanglorizar de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário, para certos casos, supor que eles possuem um dom de segunda vista superior aos dos sonâmbulos mais clarividentes. Sabemos, com efeito, que a lucidez é essencialmente variável e está sujeita a frequentes intermitências, enquanto entre esses pássaros seria permanente e funcionaria, no caso, com uma regularidade e uma precisão que não se encontra em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela jamais lhe faltaria. A maioria das experiências que presenciamos assemelham-se às práticas dos prestidigitadores. Não podiam deixar dúvidas quanto aos meios empregados, particularmente o das cartas preparadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular os truques empregados sem que o efeito não seria atingido. Mas, embora assim, reduzido o caso, não é menos interessante, pois resta sempre a admirar o talento do instrutor e também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior do que se o pássaro só tivesse de agir através das suas próprias faculdades. Conseguir que ele faça coisas que excedem os limites do possível para a inteligência humana é provar, por esse mesmo fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, é inegável que os pássaros só atingem esse grau de habilidade após algum tempo de cuidados especiais e perseverantes, que não seria necessário se sua inteligência bastasse para levá-los aos resultados. Não é mais extraordinário ensinar-lhes a tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Aconteceu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse mais durável. Desde a primeira sessão a que assistimos, nada mais vimos do que uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando ignorância das condições mais características dessa faculdade. De qualquer maneira, as experiências acima deixam intacta a questão principal, pois assim como a imitação do sonambulismo não nega a existência da faculdade, a imitação da mediunidade nos pássaros nada prova contra a sua possível existência nesses ou em outros animais. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo muito lógico supor que um ser vivo, dotado de certo grau de inteligência, seja mais apropriado a esses efeitos do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Apesar disso, é o que não se dá. A questão da mediunidade dos animais foi plenamente resolvida na dissertação seguinte,
feita por um espírito cuja profundidade e sagacidade podem ser apreciadas nas citações que já fizemos. Para bem se aprender o valor da sua demonstração, é essencial que nos reportemos à sua explicação anterior sobre o papel do médium nas comunicações reproduzidas atrás. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão a respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Segue a mensagem. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais. Levantada e sustentada por um dos vossos companheiros mais fervorosos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode o mais, pode o menos, que nós podemos mediunizar os pássaros e outros animais, servindo-se deles nas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, e mais particularmente em lógica, única e simplesmente um sofisma. Animais, diz ele, a matéria inerte, ou seja, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão deveis animar a matéria já animada, principalmente a dos pássaros. Pois bem, dentro das leis normais do Espiritismo, isso não é assim e não pode ser assim. Primeiro, ponderemos bem as coisas. O que é um médium? É um ser, indivíduo, que serve de intermediário aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente entre os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, ser médium não há comunicações tangíveis. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Há um princípio que, disto estou seguro, é admitido por todos os espíritas, o de que os semelhantes agem através dos semelhantes, e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? Seria preciso repetir isto sem cessar? Pois bem, eu repetirei ainda. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes numa palavra. Possuem ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que permite a nós, espíritos e encarnados, pôr-nos muito pronta e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns, a essência mesma da sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular, que anulam neles toda a possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós uma espécie de corrente ou de fusão que facilita as nossas comunicações. É, de resto, essa possibilidade de rejeição própria da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiuns. Os homens estão sempre propensos a exagerar tudo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, recusam uma alma aos animais, enquanto outros querem dar-lhes uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que pretender assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não, convencei-vos disso. O fogo que anima os animais, o sopro que o faz agir, movimentar-se e falar na sua linguagem própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, se unir ou se confundir com o sopro divino. A alma etérea, o espírito, numa palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Ora, não é isso que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrenas? Essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem,
Reconhecei então que não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo e nas suas obras, qualquer indivíduo de outras espécies viventes na Terra. O cão, cuja inteligência é superior entre os animais e o tornou amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo e por sua própria iniciativa? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E o mais amestrado entre eles é sempre ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, que a lontra constrói a sua choça sobre as águas, sempre com as mesmas proporções e seguindo um sistema invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais construíram seus ninhos de maneira diferente dos seus ancestrais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais de hoje, é sempre o mesmo, feito nas mesmas condições e pelo mesmo sistema de entrelaçamento de capins e pauzinhos escolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas organizadas, jamais variaram os seus hábitos de coleta de provisões, a sua maneira de agir, os seus costumes e as suas produções. Por fim, a aranha tece sempre a sua teia da mesma maneira. De outro lado, se procurardes as cabanas de ramagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os castelos e os palácios da civilização moderna. As vestes de pele selvagem sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova da marcha incessante da humanidade em seu progresso. Desse progresso constante e invencível, irrecusável da espécie humana, e no estacionamento indefinido das outras espécies animadas, concluireis comigo que se existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para a frente e sempre para a frente. Deus pôs os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Deu-lhes um pequeno grau de inteligência, porque para vos auxiliar precisam compreender, e condicionou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas, na sua sabedoria, não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, assim ficaram, e ficarão até a extinção de suas espécies. Costuma-se dizer, os espíritos mediunizam e fazem mover a matéria inerte, as cadeiras, as mesas, os pianos. Fazem mover, sim, mas mediunizam, não. Porque, ainda uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos se produz. Que há de extraordinário em fazermos que se mova, com a ajuda de um ou de muitos médiums, a matéria inerte, passiva, que justamente em razão da sua passividade, de sua inércia, está em condições de receber os movimentos e os impulsos que lhe desejamos dar? Para isso necessitamos de médiums, é claro, mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece sem que ele os saiba e longe dele, sobretudo nos fenômenos de tangibilidade e de transportes. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil que o mais sutil e imponderável dos vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, e cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros e é quase inexplicável para vós, permite-nos movimentar os móveis e até mesmo quebrá-los em aposentos vazios. Certamente que os espíritos podem tornar-se visíveis e intangíveis para os animais, só que é importante. Certamente que os espíritos podem tornar-se visíveis
e tangíveis para os animais. E muitas vezes acontece que o pavor súbito os toma e que vos parece sem motivo. É causado pela visão de um ou de muitos desses espíritos, mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou aos seus donos. Muito frequentemente se vê em cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, podeis estar certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito, ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo pela frente e temendo sua espada flamejante, não queria avançar adiante. É o que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Mas quero repeti-lo, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque necessitamos da união dos fluidos similares, que não encontramos nos animais nem na matéria bruta. O Sr. T, dizem, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o. Porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência da sua magnetização. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza, ele o esmagou, agindo sobre ele, embora mais lentamente, a semelhança do raio. Assim, não havendo nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, nós os esmagaríamos imediatamente ao mediunizá-los. Isso estabelecido, reconheço perfeitamente a existência de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas a paixões e sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, segundo o tratamento bom ou mal que lhe dispensarmos. É que Deus, nada fazendo incompleto, deu aos animais, companheiros e servidores do homem, as qualidades de sociabilidade, que faltam inteiramente nos animais selvagens que habitam as solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, vai um abismo, a diferença das naturezas. Sabei que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento a forma sensível e apreensível para vós. É com o auxílio dos seus próprios materiais que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Haveria-lhe palavras, letras, alguns sinais semelhantes aos que encontramos no homem, mesmo o mais ignorante? Não obstante, direis, os animais compreendem o pensamento do homem. Chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais amestrados compreendem certos pensamentos, mas acaso já ouvistes reproduzi-los? Não. Conclui, pois, que os animais não podem servir-nos de intérpretes. Para resumir, os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que encontramos, e é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que encontramos os que podem servir-nos de médiuns. Quanto a ensinar cães, pássaros e outros animais para fazerem estes ou aqueles serviços, é problema vosso e não nosso. Mensagem de Erasto. Segue uma nota de Kardec. Na Revista Espírita de setembro de 1861, encontra-se a explicação minuciosa de um processo empregado pelos amestradores de pássaros sábios
para fazê-los tirar de um maço as cartas que quiserem.